Divorciou, executou, morreu. Divorciou, executou, sobreviveu. Nascida entre 1501 e 1507 e morta em 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi a segunda esposa do rei Henrique VIII. Ela já foi retratada em filmes como Ana dos Mil Dias, de 1969, Ana Bolena, um filme mudo de 1920 que tem na íntegra aqui no YouTube, das produções da BBC The Other Boleyn Girl, de 2003 e Wolf Hall, de 2015, e muitos outros filmes, seriados e livros. Ela era filha de Tomás Bolena e Elizabeth Howard, condes de Wiltshire e Ormond. Ela descendia do rei Eduardo I tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Seu pai aproveitou sua influência com a arquiduquesa Margarida da Áustria para, em 1513, enviá-la à corte austríaca para terminar a sua educação junto de príncipes e princesas. Margarida da Áustria a considerava preciosa e inteligente. Em 1514, ela deixa a corte austríaca para servir a rainha Maria Tudor, irmã de Henrique VIII, que na época estava casada com o rei da França. Maria fica viúva, retorna à corte do seu irmão e, em 1515, Ana Bolena passa a servir a sua sucessora, a rainha Claude da França. Em 1522, ela retorna à Inglaterra, pois seu pai queria que ela se casasse com seu primo, James Butler. Tomás Bolena disputava o título de conde de Ormond com o pai de James, e também a propriedade na Irlanda que viria junto com o título. O casamento entre Ana e James resolveria a disputa. Na corte, ela passa a servir justo Catarina de Aragão. Em 1523, Henry Percy, o sexto conde de Northumberland, se apaixona por Ana, mas tanto o pai dele, quanto Tomás Bolena, quanto Henrique VIII proíbem o casamento. O motivo seria que Ana já estava noiva do seu primo James Butler. Acredita-se que o rei passou a se interessar por Ana somente entre 1524 e 1525. Nesse meio tempo, uma das amantes favoritas do rei era a sua irmã, Maria Bolena, e havia um boato na corte de que a mãe das meninas também havia sido amante do rei, mas isso nunca foi comprovado. Por algum motivo, o noivado de Ana Bolena foi desfeito e em 1527 o rei propôs que ela se tornasse sua amante, e que diante da recusa ele teria começado os processos para anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Ana Bolena, mais jovem e fértil que Catarina de Aragão, poderia dar ao rei o herdeiro com o qual ele tanto sonhava. Mas Ana Bolena era uma destruidora de lares? A teoria era que Ana se fazia de difícil para o rei e o manipulava, e dessa forma conquistou seu coração e conseguiu com que ele anulasse o casamento e a tornasse rainha. Mas essa teoria é ridiculamente simplista. Sinceramente, se eu fosse Ana Bolena, eu ficaria morrendo de medo de recusar a proposta do rei. Afinal, todo mundo sabia que mesmo antes daquele acidente que ele teve num torneio, que teria comprometido seu lobo frontal, ele já era bem implacável com quem o contrariava. Eu não iria querer ser enviada para a Torre de Londres ou perder a cabeça, coisa que aconteceu anos depois exatamente porque ela contrariou o rei. Além disso, as mulheres dessa época não tinham muita autonomia. O destino delas estava nas mãos de algum homem que fizesse parte da sua vida. Marido, pai, irmão. E o seu pai, Tomás Bolena, era muito ambicioso não só com seu próprio destino, como com o destino dos seus filhos. Inteligente, articulado e fluente em francês, ele chegou a ser nomeado embaixador da corte, ele atuou também como conselheiro do rei e recebeu diversos títulos. Essa proximidade toda com o rei pode ter despertado em Tomás Bolena a ideia de mexer uns pauzinhos e colocar a filha no trono da Inglaterra, visto que o rei estava encantado por ela. Enquanto tentava conquistar Ana, o rei enviou a ela muitos presentes e cartas de amor. Ana ficou tão desconfortável com as investidas enquanto servia a rainha que deixou a corte. Foi só quando Henrique VIII propôs casamento que ela aceitou. Em janeiro de 1533, eles se casam em segredo. Em 23 de maio do mesmo ano, o casamento com Catarina de Aragão é considerado inválido. Em 7 de setembro de 1533, Ana Bolena dá à luz uma menina, Elizabeth. Apesar de desapontado por não ter um herdeiro, o rei nomeia a filha recém-nascida como sua herdeira legítima. Pouco depois, a princesa Maria, filha de Catarina de Aragão, perde o título de princesa e suas propriedades. Ela se recusa a reconhecer Ana como rainha e o pai como líder da Igreja da Inglaterra. O embaixador imperial da corte, que era amigo de Catarina e Maria, Eustache Chapuis, chegou a declarar na época que Ana Bolena fazia a cabeça do rei para ele se afastar da filha e mantê-la não somente longe da corte, mas também longe da própria mãe. Catarina de Aragão foi uma rainha muito popular.
Então, quando Ana Bolena foi coroada rainha, os súditos a repudiaram e muitas pessoas na corte também. E mesmo anos após sua morte, ela continuou sendo vítima de vários boatos. Em 1585, o católico recusante Nicholas Sander escreveu que ela havia se envolvido com muitos homens ao longo da sua vida. Ele ainda a descreveu em seu livro como sendo uma mulher horrenda. Uma mulher alta, de cabelos negros, rosto oval, de uma coloração amarelada como se tivesse icterícia. Ela tinha um dente superior protuberante e 6 dedos na mão direita. Esse dedo ela escondia com as mangas longas e bufantes utilizadas na era Tudor. Havia ainda uma grande verruga debaixo de seu queixo que ela mantinha oculta com uma gola alta. Mas a exumação dos seus ossos em 1876 provou que pelo menos a história do sexto dedo era também um boato. Tem uma autora estudiosa da era Tudor que chama Claire Ridgway, eu vou até linkar o canal dela aqui embaixo para quem tiver interesse. Ela mesma diz que Ana Bolena poderia até não ser linda de morrer, mas Nanny McPhee ela não era. Em 1536, quando Catarina de Aragão morre, Ana Bolena tem uma atitude de extremo mau gosto. Ela veste um vestido amarelo, uma cor que na era Tudor simbolizava alegria e leveza. Mas no mesmo ano, Ana Bolena também encontraria seu fim. A essa altura, Henrique VIII estava novamente frustrado por não ter gerado um príncipe e novamente culpou a esposa pelo fracasso. Em 1534, a rainha havia sofrido um aborto. Em 29 de janeiro de 1536, no dia que Catarina de Aragão foi enterrada, ela dá à luz um menino natimorto. Além de não produzir um herdeiro, Ana tinha uma personalidade muito forte. Era sincera, crítica e algumas pessoas a achavam muito arrogante. Além disso, ela não aceitava que seu marido tivesse amantes. E Henrique VIII já estava encantado por uma das damas de companhia da rainha, Jane Seymour, que também havia recusado ser apenas a amante. Thomas Cromwell, primeiro conde de Essex, um estadista que serviu como ministro de Henrique VIII e rivalizava com a rainha, também teria responsabilidade em sua morte. Ele teria conspirado contra ela e uniu diversos inimigos de Ana Bolena em torno de sua causa, além de acelerar os preparativos do próximo casamento do rei. A queda traria ainda mais prestígio para ele dentro da corte, e ao se livrar dos aliados da rainha, ele cercaria o rei com os seus. Em 24 de abril, uma comissão especial convocada em caso de traição foi estabelecida. Eles investigavam os supostos casos extraconjugais da rainha e conspirações para matar Henrique VIII. Em 2 de maio, ela é presa na Torre de Londres sob as acusações de bruxaria, traição e incesto. Ela teria tido relações com 5 rapazes, dentre eles seu próprio irmão, para engravidar e apresentar a criança como sendo do rei. Segundo boatos, ela deu à luz um menino monstruoso nascido do incesto. No dia 12 de maio, 4 de seus supostos amantes foram julgados por alta traição, e em 17 de maio eles são executados junto com o irmão da rainha, George Bolena. Alguns dos amantes de Ana Bolena acabaram sendo executados depois de confessarem sob tortura que tinham dormido com a rainha. Só que o problema é que uma pessoa sob tortura é capaz de dizer qualquer coisa para se livrar daquele momento horroroso. Então essa confissão não teria muita validade. De qualquer forma, o rei aceitou. Isso é que é vontade de se livrar de alguém. Para sua execução, Ana pede o estilo francês, com uma espada bem afiada, e não o estilo inglês com machado, que normalmente não era muito certeiro e que fazia bastante sujeira. Em 19 de maio, após um discurso confiante para o público que assistiria à sua morte, ela é executada. E em 30 de maio, Henrique VIII se casa com Jane Seymour, que você vai conhecer no próximo vídeo. A menina que deixou o rei tão desapontado quando nasceu era a futura rainha Elizabeth I, uma das mais poderosas da história da Europa, que governou a Inglaterra por 44 anos. E ele ainda fez todo esse escândalo porque queria um menino. Vai entender. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, quando você morrer, eu vou usar amarelo. Brincadeira. Eu odeio amarelo.